dia, meus amores. Tudo bom? Olha, hoje nós temos a nossa aula de História e Geografia, né? E hoje a nossa aula de História e Geografia, ela vai estar falando sobre o campo. Quem já foi? Não é campo de futebol, não, viu? O campo que é chamado de interior, né? Onde as pessoas plantam, onde as pessoas moram, né? Onde criam animais, onde tem fazenda. Esse é o campo. E hoje a nossa aula vai falar sobre as crianças no campo, ok? E aí nós vamos estar usando o nosso livro, o caderno 2 de História e Geografia hoje, ok? Da nossa página 111. Você já vai estar com o seu livro em mãos para nós estarmos estudando, ok? E aí o nosso livro diz assim que todos nós ocupamos um lugar no planeta Terra, né? Podemos viver no campo ou na cidade. E você, criança, você mora no campo ou mora na cidade? Mora numa fazenda ou mora numa casa da cidade? No campo, geralmente, né, são criados animais e há espaço para cultivar a terra. Aí, como está na nossa imagem, nós temos aí... Bora ver quais são os animais que temos aí na nossa fazenda? Um gatinho, uma vaca, uma ovelhinha, galinhas, né? E tem um porquinho ali comendo frutas. Então, qual é a diferença entre o campo e a cidade? Nós moramos, eu moro na cidade. E você mora onde? No campo ou na cidade? Pois é, então eu moro na cidade. Então, todos nós ocupamos um lugar, não é verdade, no planeta? E aí, quem mora no campo, geralmente, são criados animais. As pessoas criam animais, acordam super cedo para tirar leite da vaca, para preparar a terra para a plantação, né? E as frutas e os cereais, né, são plantados no campo, são consumidos pelos moradores das cidades, que somos nós. Então, às vezes nós vamos no supermercado comprar frutas. Então, essas frutas vieram de onde? Vieram a caminho da cidade, mas veio do campo, né? Foram plantadas no campo, foram colhidas. Por isso que quando você chega no supermercado, você vê aquelas frutas, né, bem viçosa, melancia bem vermelhinha, muitas frutas, né? Tem uma área do supermercado que só é de frutas, legumes, hortaliças, na verdade. Então, todas elas vieram do campo. Veio de mãos de pessoas que plantou, né, a sementinha ali, cultivou a terra. Correto? Então, os moradores do campo também costumam produzir outros alimentos. Sabe, por exemplo, como compotas de frutas, né? Queijos. Eles preparam tudo isso. Então, são as pessoas que moram no campo. Então, o que tem de bom nesse campo, não é verdade? E aí, essa atividade, eu me lembrei de uma história do ratinho do campo e o ratinho da cidade, não é verdade? E no nosso livro, na página 113, você vai estar com um exercício, ok? Para estar completando, tá? Em um texto que vai estar na página 112, um modo de vida de Luiz. Você vai ler com calma este texto, essa história do Luiz, e vai responder na página seguinte.
tá bom? E na nossa próxima aula nós vamos estar falando sobre os moradores da cidade. Hoje estamos falando do campo, ok? E para a gente fechar aqui, eu quero contar a historinha do ratinho do campo e o ratinho da cidade, né? Diferenciar aí, né? Qual é a diferença do ratinho do campo e o ratinho da cidade? Vamos lá para a nossa historinha nesta manhã? E aí, vamos ler juntos? Olha aí, o rato do campo e o rato da cidade, né? Era uma vez um rato que morava na cidade, que foi visitar um primo que vivia no campo. Quantas vezes nós não já fomos visitar nossos parentes, né? Aqueles que moram no interior, né? Quantas vezes você não já tomou um banhinho lá de igarapé, um banhinho de rio, não é verdade? Então, o ratinho do campo era um pouco simples, mas gostava muito do primo e o recebeu com muito carinho. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor. Olha só o que esse ratinho tinha na sua casa: feijão, tocinho, pão e queijo. Mas o ratinho da cidade torceu o nariz e disse que ele não possa entender, primo, como consegue viver com esses pobres alimentos, né? E naturalmente aqui no campo é difícil obter coisa melhor. Vem comigo e eu te mostrarei como se vive na cidade. Então o ratinho da cidade, ele chegou na casa do seu primo, o ratinho do campo. E quando ele chegou lá, ele não gostou do que ele viu. O primo ofereceu para ele feijão, tocinho, pãozinhos, pão, queijo, e ele não gostou. Mas ele achou que aqueles produtos ali é muito pobre, tem pouca coisa, mas não. Ele ainda não tinha entendido, né, que aquele ratinho recebeu ele com tanto carinho, com tanto amor, não é verdade? E ele ofereceu o que ele tinha, o que ele plantava feijão, né? Ele tinha leite, ele fazia queijo. E aí, o que foi que aconteceu? O ratinho da cidade não gostou de estar na casa do ratinho do campo. E ele convidou o seu primo para eles irem na cidade, né? E aí ele disse assim mesmo: vem comigo que eu te mostrarei como se vive na cidade. Depois que passares lá uma semana, ficarás admirado de ter suportado a vida no campo. Será que o ratinho do campo vai gostar de morar na cidade? Será que ele vai gostar de estar ali no meio dos carros, aquele trânsito, hein? Será que ele vai gostar, né? Porque quem mora na cidade dorme muito, um horário bem assim, bem tarde, na verdade. E quem mora no campo dorme cedo. Então, a maioria das pessoas que eu conheço, que moram no campo, eles acordam 5 horas da manhã, 4 horas ou até 3 horas da manhã para sair para trabalhar. E já quem mora na cidade acorda assim às 6 horas ou 5 horas para pegar trabalho 7 horas, 7 e meia, na verdade. Então, será que esse ratinho do campo, ele vai gostar das coisas da cidade, né? Que é bem diferente do campo. O alimento ele não planta, quem mora na cidade não precisa plantar. Porque no supermercado ela já tem tudo que é alimento que ela pensar tem. Banana, laranja, né? Legumes, suco. Então no supermercado tem tudo. Então será que você que mora na cidade vai querer plantar alguma coisa? Será que esse ratinho que está tão acostumado no campo, de plantar, de viver uma vida tomando banho nos igarapés, será que ele vai gostar dessa caminhada para ir na cidade? Então, os dois puseram-se então a caminho. E já era noite quando chegaram
a casa do rato da cidade. E aí a história vem contar, né, que o ratinho chegou na casa do ratinho da cidade. E foi uma loucura a vida dele. Por que será? A história vem contar, né, criança, que eles foram caminhando, então certamente que gostará de tomar um refresco após esta caminhada, disse o ratinho da cidade ao ratinho do campo. Disse ele polidamente ao primo. Conduziu até a sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Puseram-se a comer geleias e bolo deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. Que é isto? Perguntou assustado o ratinho do campo. E o rato da cidade respondeu: são simplesmente os cães da casa. Simplesmente? Não gosto desta música durante o meu jantar. Neste momento, a porta se abriu e apareceram 2 enormes cães. Os ratos tiveram que fugir a toda pressa. Adeus, primo, disse o rato do campo. Vou voltar para minha casa no campo. E aí o ratinho da cidade perguntou: já vais tão cedo? E ele respondeu: sim, já vou. E não pretendo voltar, concluiu primeiro. E moral da história, né? Mas vale uma vida modesta, com paz e sossego, que todo o luxo do mundo, com perigos e preocupações. Olha só. Então o ratinho do campo preferiu voltar para o seu interior, para o seu campo, para a sua casa, porque ele dizia que lá era melhor, ele tinha paz, não tinha barulho, não tinha cães rosnando, né? E era simples a vida dele. Então o ratinho, ele nos dá uma lição, não é verdade? Então ele gosta de estar onde ele é feliz, não de porque ia ter muitas coisas maravilhosas, grande festa, né? Como o primo dele queria. O primo dele já estava acostumado com grande festa, com barulho de carro, de buzina, de rosnado, né? Mas o ratinho do campo queria ter a paz dele, tá bom? Então, crianças, nesta manhã, um beijo, tchau.